Sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo de São Paulo 2, Bahia 0. Novamente o nosso ídolo, maior ídolo da história do São Paulo, ajudando o São Paulo novamente. Mesmo estando do outro lado, ele sempre favorece algumas coisinhas para o São Paulo. Em noite brilhante de Luciano, noite de Luciano Raí, Luciano dando uma de Raí nessa noite, e alcança o 100 gol histórico da carreira do Luciano, que também foi protagonista dessa partida. Antes de eu dar início ao nosso pós-jogo, eu já peço a você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, deixe o seu like e ative todas as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso tricolor paulista. Vamos ao nosso pós-jogo de São Paulo 2, Bahia 0. São Paulo entrou numa noite brilhante. São Paulo atacando, provavelmente o Pix caiu, né? Que de graça nem relógio trabalha. E por aí foi as condições que aconteceu com São Paulo. Caiu o Pix, os caras resolveram jogar. Tá vendo como a situação do São Paulo é dinheiro? Quando esses caras querem jogar, os caras jogam. Por isso que a gente cobra, que a gente sabe que esse elenco do São Paulo é um dos elencos mais fralda cheia que tem durante toda a história do São Paulo Futebol Clube. Então os caras viram que o Pix caiu, os caras resolveram jogar. E o São Paulo jogou muito bem, fez um primeiro tempo brilhante. Gol do Luciano, atingiu o 100º gol com a camisa do São Paulo, um golaço, passe do Mike, né? O Mike vem atuando muito bem. Foi um dos destaques dessa partida, na minha opinião. E o Luciano e o Mike jogou muito bem. Luciano ainda deu uma assistência, um golaço do Bobadilha. E o São Paulo ainda teve um gol anulado que, na minha opinião, não foi gol para ser anulado. Porque o Alan Franco nem participou da jogada e o Arboleda estava em condições. Então, o gol do Lucas, na minha opinião, não era gol para ser anulado. Mas mesmo assim, o São Paulo foi vencedor, o São Paulo jogou muito bem, o Crespo montou um time muito bom e o time jogou. Quando o time quer jogar, o time joga. A gente sabe da qualidade desse time. A gente sabe, o Enzo Dias voando. Destaque dessa partida, na minha opinião, foi o Luciano, que jogou muito bem, o Enzo Dias e o Mike. E o Marcos Antônio, que a gente não tem nem palavras para dizer, né? Ainda o Bahia teve um contra-ataque. O jogador do Bahia, pelo amor de Deus, né? Cara a cara ali, ficou com o goleiro Rafael e acabou perdendo um gol ali, logo de início ali, né? Da partida, quando o Luciano fez 1-0 com o São Paulo. Jogo importantíssimo. Será que o São Paulo ainda tem chance de conseguir uma vaguinha ali na Libertadores da América, pelo menos na pré-Libertadores? Na minha opinião, não vai estar muito difícil do São Paulo conseguir beliscar uma vaguinha aí, porque esse G8, G7, tá muito difícil para os brasileiros que hoje estão na Libertadores da América, quanto o Flamengo, quanto o São Paulo. O melhorzinho ainda que tá é o Flamengo, mas é um jogo difícil fora de casa, e o Palmeiras, né, que a gente já sabe como tomou um sacode da LDU, que tanto eles falaram que o São Paulo era fraco, que ia mostrar para nós São Paulino como que se joga contra a LDU, não foi o que nós viu na partida entre Palmeiras e São Paulo. E falando ainda mais do jogo, né? O São Paulo saiu com um resultado muito bom. O São Paulo hoje ocupa a 8ª colocação da tabela do Brasileirão. Atingiu os 41 pontos, acho que mais uma rodada o São Paulo já sai de vez da matemática de queda, de provável queda para uma Série B aí, ficar na zona de rebaixamento, já tira de vez essa situação. E o Bahia, que está ali na 5ª ainda colocação, brigando direto por uma vaga direta na Libertadores da América. E o Rogério Ceni, numa noite brilhante, ajudando ainda mais o São Paulo Futebol Clube com a entrada de Rodrigo Nestor, né? E o Rodrigo Nestor atingindo as minutagens que ele tiver com o Bahia é obrigado a comprar o Rodrigo Nestor. E com isso o Rogério ajuda mais ainda
o São Paulo Futebol Clube. Galera, eu não vou dar nota para os jogadores, depois daquela decepção que o São Paulo fez com a gente na Libertadores da América, e do esse ano pife que o São Paulo vem fazendo, com essa diretoria incompetente que temos hoje no São Paulo, o senhor Casares, né, que é o principal nome, o principal culpado de toda essa campanha ruim do São Paulo, se chama Júlio Casares. Então, por essas e outras, eu não vou trazer notas para nenhum jogador, só vou falar os destaques de alguns que jogou muito bem, como o Marcos Antônio, que atuou muito bem, o Bobadilha jogou bem também, o Lucas, que está fora de forma, a gente vê que o Lucas está com vontade de jogar, mas o corpo não aguenta mais. Destaque da partida para mim foi o Mike, o Luciano, de atingiu aí o 100º gol, e o Enzo Dias, que jogou muito e muito bom. O Luciano já pode ser chamado de ídolo do São Paulo? Você gostando ou não, o Luciano é ídolo para essas garotadas de 20 anos abaixo. A gente não adianta contestar, nós que vimos Miller, Silas, Raí, Rogério Ceni, França, esses caras que jogaram e brilharam muito no São Paulo. Então, para nós, o ídolo era diferente, ele tinha que ter uma história no clube, ele tinha que conquistar títulos, Lugano. Então, era essa época nossa, era isso que trazia o torcedor a considerar um jogador ídolo. Mas depois do século XXI agora, o Luciano é um dos jogadores, dos poucos, que mais tem gol no São Paulo. Você gostando ou não do Luciano, eu não tenho nada contra o Luciano. Sempre eu falo que o Luciano, para mim, é um jogador para compor elenco, ele é muito bom. E para mim, o problema dele é o protagonismo que deram para ele. Como sempre falo, meu amigo Rony do canal Tricolor Raiz fala a mesma coisa. Nós seguimos a mesma linhagem, o Luciano não é protagonista, o Luciano é um jogador de compor elenco. Deram a camisa 10 para o Luciano, uma camisa 10 tão valorizada, né, que é a do São Paulo, que Raí usou, o Kaká, esses caras tudo fizeram história no São Paulo, usaram a camisa 10, então foram dar a camisa 10 para o Luciano, foi aonde que o Luciano saiu um pouco dos eixos. Mas para a garotada de 20 anos para baixo, e é indiscutível que o Luciano é ídolo dessa molecada. Querendo ou não você aceitar, mas da molecada abaixo de 20, o Luciano é considerado o ídolo dos meninos de hoje, né? Como o Neymar é ídolo de alguns, a maioria dessa molecada, mesmo não tendo conquistado uma Copa do Mundo. E ele é ídolo da molecada. É isso aí, galera. Esse foi o nosso pós-jogo. Já peço a você que não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário, que é muito válido. E agora o São Paulo foi o último jogo, né, no estádio do Morumbi, o último jogo. São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, vai fazer algumas reformas e o São Paulo vai ficar todo o resto da temporada agora sem jogar no estádio do Morumbi. Então foi o último jogo do Brasileirão no estádio do Morumbi e com isso o São Paulo vai enfrentar o Vasco fora de casa, fora do nosso sagrado Morumbi. Um grande abraço e até o próximo vídeo.